E hoje, como celebração, nós convidamos o pastor Yuri, um jovem pastor, mas que já tem na veia essa questão de missão, de evangelismo, tendo algumas experiências também em outro estado, como esteve há pouco tempo no Nordeste, contribuindo, abençoando também, junto à implantação de igreja, e ele é o convidado dessa noite para nos abençoar com a palavra de Deus. Enquanto ele caminha para cá, eu quero fazer uma pergunta, porque eu sempre me preocupo com você em primeiro lugar. Tá legal aí a questão do ar-condicionado? Tá bom? Tá para vocês continuarem? Ótimo. Antes também de passar para o pastor Yuri, quem está nos visitando aqui essa noite? Tem alguém nos visitando? Opa, faz uma cena aí com a sua mão. Que bom! Poxa, que bênção. Obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo a este lugar. Se você não nos conhece, nós somos a Igreja Cristã Nova Vida aqui em Lages. Eu sou o pastor Alain, mas quem vai nos abençoar hoje com a palavra de Deus é o pastor Yuri. Hoje ele não está acompanhado com a esposa. A última vez que ele veio aqui, a esposa estava grávida, né, mas já nasceu a filha. Mas hoje ele está também acompanhado aí pelo irmão Erivan. Seja bem-vindo, da Igreja Cristã Nova Vida, Jardim Alvorada, nosso amigo pastor Gilson, para mim um referencial dentro da minha história, da minha trajetória. Falamos de história, amados. Antes de nós subirmos aqui para o santuário, estávamos ali contando um pouco da história. Próximo dia 17, a Igreja Paracambi, a nossa igreja mãe, vai estar completando 35 anos. Ali cheguei com 16, né? Hoje estou aqui no auge, porque eu sou uma boa ideia, estou com 51, né? Uma maravilha de Deus. 35 anos de trajetória de Igreja Cristã Nova Vida. Mas está aqui um pastor com muito mais energia, força, 28 anos, novinho, né? Bênção de Deus, que vai nos deixar a palavra essa noite. Pastor Yuri, muito obrigado pela sua generosidade, agradeço ao pastor Gilson, né, que também tem ali cedido, para que o irmão pudesse estar aqui conosco essa noite, tá bom? Fique à vontade. Amém. A paz do Senhor a todos, amém? Minha esposa não pôde vir, estivemos aqui no ano passado, ela estava grávida, chegou a passar até mal de manhã, pressão baixando, agora ela está de novo, estamos esperando um menino, mas já temos, só que dessa vez com a Catarina, tocando terror em casa, abrindo o armário, botando tudo na sala, tadinha da bichinha, ela está cansada e falei, não, fica aí, porque a gente fica à vontade lá na igreja, porque o bebê, se tivesse todo mundo assim em silêncio, estaria só ela falando lá atrás, que ela é faladeira, é profeta ela. Mas louvado seja o Senhor, por essa igreja, por esse ministério, queridos, pensando na passagem, tema desse aniversário, que está lá em Colossenses, eu resolvi falar sobre 1 Coríntios 13, que tem muito a ver com o que o texto do aniversário desse ministério traz. 1 Coríntios, capítulo 13, um capítulo muito famoso. Quantos em casamentos não recitam, não já chegaram a tatuar, botaram no carro como adesivo, fizeram postagem no Facebook com esse texto, mas vamos meditar, 1 Coríntios capítulo 13, amém? Todos os irmãos que nos visitam possuem um exemplar da Bíblia. Se você não tiver, levanta a mão, porque eu peço a algum irmão para conseguir dividir contigo. Alguém sem Bíblia nessa noite? Não? A irmã está dividindo com ela aí? Então tá bom. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia
e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora, conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Feche seus olhos mais uma vez. Amado Deus e Pai, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Tira, Senhor, do nosso meio toda distração, toda ansiedade, toda preocupação, todo pensamento inoportuno, toda notificação de celular, Senhor, toda seta do maligno, Senhor, toda voz, Senhor, que não seja a Tua, que pare nessa hora, porque, meu Deus, queremos ouvir não a minha voz, mas a Tua voz, ouvir a voz da Tua palavra, receber de Ti, do céu, o alimento santo, Senhor, do Teu Evangelho. Ministra, Senhor, os nossos corações, tem liberdade em nosso meio, Espírito Santo, e eu peço a Ti também a capacitação para ser fiel à Tua palavra. Me ajuda, Senhor, a despeito de minhas falhas e limitações, a ser fiel à Tua palavra. Me usa, Senhor, eu te peço, e ministra, Senhor, as nossas vidas, é o que nós te pedimos, e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Daqui a 2 domingos, estaremos celebrando o Natal, e a questão é, quando nós pensamos em Natal, na ceia, o que não pode faltar? Alguém gostaria de dar um exemplo? O que não pode faltar na ceia do Natal? Por favor, não diga uva passa. Mas, geralmente, a gente pensa na rabanada, no chester, no frango, no arroz, no salpicão e por aí vai. Nós temos uma ideia daquilo que não pode faltar à mesa. E sempre quando trazem coisas diferentes, quando falam de igreja, o que não pode faltar na igreja? Quando vem à sua mente a ideia de uma igreja, o que não pode, meus irmãos, faltar na igreja? O que é mais importante? Às vezes a gente acha que o que não pode faltar na igreja é a estrutura, às vezes é uma cruz, é um pastor. Não, a igreja tem que ter pastor, a igreja tem que ter ovelha, e assim a gente vai começando a montar o quebra-cabeça com aquilo que a gente pensa, o que não pode faltar na igreja. E é interessante porque Paulo fala sobre aquilo que é primordial na vida da igreja, e é, obviamente, o amor. E é interessante porque quantos aqui, deixa eu
fazer uma pergunta? Levanta a mão se você já ouviu alguma pregação nesse capítulo, ou já ouviu alguém falar desse capítulo em casamento, ou vai escrever uma carta para o amor da sua vida, aí você chega e escreve 1 Coríntios 13, e ela fica toda encantada. Quantos já presenciaram alguma situação nesse sentido? Nós usamos esse capítulo, mas, meus irmãos, esse capítulo é uma lapada, é um tapa na cara que Paulo está dando na igreja. Ele não está usando de poesia para falar coisas belas. Não, veja comigo. O que era a igreja, meus irmãos, de Corinto? Era uma igreja avivada? Era. Era uma igreja cheia de dons. Paulo reconhece no início do capítulo: olha, eu dou glória a Deus porque vocês têm todos os dons. Só que, meus irmãos, no meio dos capítulos que falam sobre dons, ele faz uma pausa para falar do amor. Por quê? Porque nessa igreja, além da imoralidade sexual que havia lá dentro, uma pessoa ficando ali com a sua madrasta, havia também partidarismo, pessoas que se apegavam a Paulo, outro a Apolo, então havia brigas políticas dentro da igreja. Aqui não deve ter briga política não, né, pastor? Isso é coisa só que acontece lá em Nova Iguaçu. Mas havia partidarismo, entrou dentro da igreja. Até na ceia do Senhor, meus irmãos, na Santa Ceia, olha o que acontecia. O nome do ministério é Ministério Ágape, né? Lá também tinha, não o Ministério Ágape, mas tinha a festa do amor ágape. Ágape é relacionado ao amor de Deus. E aí o que acontecia? Eles faziam a ceia, Santa Ceia, no dia da festa. Mas no dia da festa, cada um combinava: ó, você traz a maionese, eu trago salpicão. E aí, aqueles que eram ricos levavam comida beça e se fartavam, e excluíam da festa, num quarto, numa parte separada, aqueles que não tinham dinheiro, aqueles que não tinham condições de levar comida. Ou seja, a festa do amor, que deveria servir para unir a igreja, estava sendo motivo de escândalo, estava sendo motivo de divisão, de fofoca, de separação dentro da igreja. Daqueles que levavam, mostravam lá o seu chester gigante: olha aqui, a minha picanha, e eu vou me esbaldar, e os outros ficavam só observando, porque não tinham condições e não podiam participar. Isso dentro da igreja. Então veja, essa igreja de Corinto tinha muito mover do Espírito Santo, tinha dons, pessoas falavam em línguas, mistério, visão, aquilo tudo, mas no meio das instruções de Paulo sobre os dons do Espírito, ele fala sobre algo que nenhuma igreja pode faltar: o amor. Então veja, se você fechou a sua Bíblia, olhe comigo, a partir do verso 1, até antes, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então veja, ele está falando no capítulo 12 sobre os dons espirituais, sobre os ministérios. No meio de tudo isso, olha, agora a gente falou sobre a parte espiritual, e a gente gosta de falar sobre dons do Espírito Santo, a gente precisa dos dons. Então veja, eu não estou apresentando uma via em que você só pode escolher uma, não é um ou outro, não, é um e outro. Precisamos dos dons do Espírito Santo, mas nós não podemos ter tudo isso sem o amor. E aqui ele começa: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, como prato que retine. Ele está fazendo aqui uma alusão ao falar em línguas. Não adianta eu falar em línguas, estou ali no mistério com o meu Senhor falando em línguas, aleluia, mas eu chego e olho de cara torta para o meu irmão, tem alguém passando dificuldade sentado do meu lado, atrás de mim, e eu não estou nem aí, eu vou, furo fila. Não adianta, sem amor, falar em mistérios a Deus. Como será essa pessoa? Ele diz: como sino que ressoa, como prato que retine. Eu não sei quantos aqui já tiveram a sensação
tem pessoas que têm nervoso, que você pega um prato e aí você arrasta a faca no meio do prato, e aí tem gente que fica ali toda arrepiada com nervoso, para, não faz isso. É essa sensação. Ao invés de ser algo que agrada a Deus, é algo que será perturbador. A pessoa que fala em línguas, mas que não tem amor, ao invés de ser um ato de louvor a Deus, vai ser algo perturbador, vai ser um som ruim, vai ser um som estrondoso. Mas ele não para por aí. Verso 2: ainda que eu tenha o dom de profecia, tenha todos os mistérios, uma fé capaz de mover montanhas. Veja bem, Paulo, ele está citando dom por dom do Espírito Santo, para dizer que não existe dom do Espírito superior ao amor, e que não adianta buscar os dons, os carismas, o mover de Deus e não ter amor. Ele diz: eu nada serei, se eu der tudo que possuo aos pobres, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Porque veja, ele comenta até algo aqui relacionado à ação social que a gente faz aqui na igreja. Porque tem gente hoje que vai entregar uma marmita, né, mas só consegue com uma mão, porque com a outra mão está tirando selfie. Então veja, ela não está fazendo isso com um ato de amor para com aquela pessoa, ela está fazendo isso com um ato de amor próprio. Ela quer se autopromover. A caridade é uma escada para ela ter visibilidade e para todos verem: olha como fulano é assim. Mas queridos, sem amor não adianta nem fazer ação social, não adianta nem entregar uma cesta básica, tudo perde o sentido sem o amor. E então, alguém pode dizer: então, o que é o amor? O que nós podemos fazer para ter o amor, já que não adianta ter todos os dons, mas não ter o amor? E aí ele vai dizer: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Porque veja bem, a igreja de Corinto, quando ele define o amor, ele está dizendo para a igreja de Corinto tudo que ela não era. Porque eles não só... Era uma igreja, meus irmãos, complicada. Tudo era motivo de fofoca e de divisão. Eles haviam essa segregação na hora da ceia, mas os dons espirituais serviram também para alimentar a divisão, para haver falta de amor. Porque quem falava em línguas se achava superior a quem não falava. Quem profetizava se achava os donos do mistério, se achava o Mr. M. O outro, que era o curandeiro, né, Deus usava para curar pessoas. Então as pessoas começavam a crescer o nariz, ficar de nariz em pé. O orgulho tomou conta e o amor foi saindo da igreja. Então veja bem, é possível haver operação de dons, mas sem amor. Tanto é que Jesus disse que nos últimos tempos chegariam pessoas a ele: mestre, Senhor, Senhor, em teu nome não fiz isso, não curei, não expulsei demônios. E o que Jesus diz para ele? Vai embora, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Meus irmãos, nós precisamos vigiar, para que o amor não vá embora do nosso meio, para que o amor não vá embora, não só desse ministério, mas da nossa vida e da nossa igreja. A igreja de Corinto era cheia de muitas coisas boas, mas faltava o amor. Era uma igreja pentecostal, era uma igreja avivada, mas faltava aquilo que era primordial na igreja, meus irmãos: o amor. E ele diz: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui a ideia é de nós nos limitarmos em amor para andarmos com o irmão do nosso lado, porque haverão discordâncias no nosso meio. Vão ter vezes que o irmão vai passar de um lado, vai te olhar, e você vai passar do outro, vai olhar, mas é assim, nós somos diferentes. Eu sou diferente dos irmãos e vocês são diferentes de mim. Mas é na diferença que o amor age.
que o amor pacifica, que o amor faz com que pessoas andem juntas. Veja bem, Jesus chamou 12 apóstolos, e dentre esse grupo dos 12, ele chamou um publicano. Você sabe o que era um publicano? Era alguém a serviço de Roma. Por isso que ele era chamado de publicano, de pecador. Ele era um traidor da pátria, porque na época de Jesus, Jerusalém, ali em Israel, não tinha liberdade. Havia uma nação opressora ali, que era Roma. Eles estavam em Israel, mas eles não podiam. Haviam soldados romanos ali, eles matavam, prendiam judeus. Então, era uma nação invasora. Nós tivemos, até o ano passado, o que nós tivemos até o ano passado? Os Estados Unidos ficou 20 anos no Afeganistão. Então, para muitos afegãos, era complicado você ver um cara, um gringo, branquelo, no meio daqueles morros do Afeganistão, alguém diferente, que entrou com armas, que domina. Não eram vistos com bons olhos, os americanos no Afeganistão. Da mesma forma, os romanos. E aí, de repente, chega uma pessoa do meio do povo de Israel e decide trabalhar para os romanos. Imagina se a China domina o Brasil. Isso aqui é uma suposição, situação hipotética. Não estou falando de teoria da conspiração, não, gente. Mas imagina, a China domina o Brasil, e aí os brasileiros, alguns começam a dar currículo para trabalhar a favor da China no Brasil. O que a gente ia falar? A gente já acha estranho um jogador de futebol brasileiro jogar num time de um estrangeiro? Falar, esse cara é traidor, tinha que estar na nossa seleção. Então o publicano era isso, ele coletava impostos, mas a favor de Roma, oprimindo o povo de Israel. E a maioria das pessoas cuspiam no chão quando olhavam para ele, eram pessoas que tinham ódio. E por outro lado, o publicano está desse lado, e do outro está os zelotes. Os zelotes queriam pegar armas, matar os centuriões, matar os romanos, fazer a revolução e devolver o Estado para Israel. Ou seja, se um zelote encontrasse um publicano, o publicano talvez não ia ter história para contar, porque eles se matavam, mais do que briga de torcida organizada. E aí o que Jesus faz? Ele chama um zelote, Simão, e ele chama Mateus, o publicano, para comer junto, para andar junto, e eles tiveram que caminhar juntos. Quem faz isso? Quem une os diferentes? Quem ensina os inimigos a se amarem? É Jesus. Ele é o amor em carne, ele é o maior amor que pode sustentar a igreja, porque no momento que ele, o amor vivo, o amor de Deus por nós, sair de dentro deste templo, meus irmãos, aqui vai ficar um território confuso. A gente vai começar a se bicar, sair de baixo. Por quê? Porque é somente Jesus que vai nos ensinar, ele sendo amor em carne, a nos amarmos, a nós nos tolerarmos, a sermos pacientes e a sermos tudo isso que Paulo está falando. Vamos continuar. Verso 8, o amor nunca perece. Aqui agora ele vai falar da durabilidade do amor, porque aquela igreja estava se dividindo por conta dos dons, mas todos os dons do Espírito Santo vão passar. Não vai ter necessidade de profecia, de Deus usar um profeta, porque quando você quiser, Deus vai estar lá no centro da cidade, você vai falar face a face com Ele. Não vai ter necessidade de fé, de esperança, porque Jesus já terá voltado, estaremos com Ele para todo sempre. Mas o amor estará por toda a eternidade conosco. Ele é o maior dom, e nele nós temos que ser aperfeiçoados. Devemos desejar sim ter mais dons do Espírito Santo, mas todos eles precisam passar pelo amor. Até porque, veja, os dons não são para destruir a igreja, não é para ver briga de ministério, briga de ego, pelo contrário.
os dons do Espírito Santo são para edificação, são para servir a igreja. Ou seja, eu chego à igreja, na minha igreja eu preciso orar e dizer: Senhor, eu amo meus irmãos, e por eu amar, eu sei que tem pessoas que entram, que vieram aqui nessa noite, precisando de uma resposta do Espírito Santo. Senhor, me usa. Eu quero que o Senhor me use em profecia, eu quero orar por um irmão, e que o Senhor me revele coisas para abençoar a vida dele. Ou seja, o que deve mover os dons é o amor, porque o propósito dos dons é edificação. Os dons são para os outros, não é para mim. Eu não sou usado em profecia para mim mesmo. Os dons são para servir o próximo, meus irmãos. É por isso que o amor é a força motriz. E é interessante, eu estava lendo o capítulo que fala do verso que foi escolhido como tema do aniversário desse ministério, e ali diz para nós nos despirmos do velho homem, nós nos revestirmos como uma roupa. Você vai para um quartel, você não pode chegar lá de bermuda, vão te olhar assim: ih, rapaz, você não pode entrar num fórum de camiseta e sandália havaiana. Você não pode entrar no hospital hoje sem máscara. Você tem as vestes adequadas. E para estar na presença do Senhor, para fazer a obra de Deus, lá no verso que está ali selecionado em Colossenses, nós temos que nos vestir do amor. Nós temos que estar revestidos diariamente. Você pôs para lavar porque se desgastou um pouco no amor, mas você tem uma outra peça lá, você não vai ficar sem o amor. Você tem que se colocar, se vestir do amor diariamente, do amor de Jesus. Porque a gente ama, não é porque nós somos bons ou pacientes, nós só conseguimos amar porque Jesus nos amou primeiro. Nós não tínhamos nada a oferecer a Ele. Nós somos pecadores, e mesmo assim Deus entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele fez o maior ato de amor, meus irmãos. Nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Nós o ofendemos, nós o incitamos, e Ele não nos deu as costas, Ele nos deu o seu Filho. Ele foi o primeiro, Ele tomou a iniciativa. Quando há uma briga entre irmãos, entre amigos, um fica aguardando quem vai pedir desculpa primeiro. Eu não vou pedir, ele me ofendeu. Então, às vezes chega: meu irmão, me perdoa. E aí, às vezes, a pessoa quer curtir aquele momento. Eu estou no crédito, você está em dívida, deixa eu ver se eu vou lhe perdoar. E aí, a gente quer que a pessoa se rebaixe mais ainda. Não, porque eu quero ver que ela está arrependida. Jesus não fez isso conosco. Ele morreu a nossa morte. Nós deveríamos nos humilhar, lançar a cara no pó. Mas Jesus não fez isso. Jesus espera a nossa rendição. Ele se entregou para oferecer perdão pelos nossos pecados. Meus irmãos, todos os dons vão passar, mas o amor vai continuar. Nós precisamos hoje orar para sermos aperfeiçoados no amor. Em tempos em que a igreja no Brasil está tão dividida, por política, ficamos unidos até sexta-feira, mas o Tite fez o favor de nos desunir de novo, por conta da Copa do Mundo. Temos divisões de ministérios, não, porque eu sou de tal denominação, não, porque eu sou de fulano de tal, não, porque eu sou de direita, não, porque eu sou de esquerda, não, porque eu sou Flamengo, não, porque eu sou Vasco. Tudo no Brasil é motivo para divisão, assim como em Corinto. Está faltando o amor, mas que comece não lá fora, que comece em nós, que comece através da nossa vida, da nossa família, do nosso casamento, da nossa igreja. Que nós possamos ser aperfeiçoados no amor de Deus cada vez mais, porque Ele é quem nos amou verdadeiramente, continua nos amando e pode nos ajudar a crescer no amor. Quando o casamento passa por dificuldades, nós precisamos voltar a Jesus.
porque é Ele quem vai resgatar o amor, é Ele quem vai restaurar o amor. Quando irmãos brigam, precisamos voltar para Jesus, porque é Ele quem há de trazer reconciliação. Não é a ONU que vai trazer a paz mundial, é Jesus. É Ele quem se entregou por todos, gentios e judeus. Ele quem une povos que são rivais e coloca diferentes à mesma mesa, ensina o que é amar. Ele mesmo, Deus, estando em seu trono de glória, Ele abriu mão de tudo isso, se fez carne, habitou entre nós, viveu lá naquele calorão da Palestina, andou no nosso meio. Ele tinha coisa melhor para fazer, com certeza. Eu não aguento o sol do Rio de Janeiro. Imagina ele vir logo lá para a Palestina, 50 graus na sombra. Mas por que ele fez isso? Porque ele pensava na sua vida e na minha vida. Porque ele pensava, se eu não passar por isso, como aqueles lá no Brasil se salvarão? Como eles serão amados por Deus Pai? Ele se submeteu a tudo isso e foi fiel até a morte, morte de cruz, para que eu e você hoje, nessa noite, estivéssemos aqui adorando o nome do Senhor. Meus irmãos, tudo isso vai passar, mas o amor vai permanecer. Será que nós temos crescido no amor? Porque o amor é tão básico, mas ainda assim, por mais simples, eu creio que o que eu estou falando nessa noite não é nada novo, mas é algo que a gente não procura crescer. A gente procura crescer na teologia, a gente procura crescer no conhecimento, mas a gente não procura crescer no amor. Mas Paulo fala para Timóteo, exercita-te na piedade. A gente procura se exercitar na corrida, no crossfit, na dieta, mas não na piedade, mas não no amor, mas não no serviço ao próximo. Mas nós precisamos aprender a crescer no amor, a valorizar o amor, aos serviços em amor. Tanto é que ele diz, verso 13, assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Ainda que essa igreja não tivesse nenhum dom do Espírito Santo, nada faltaria se ela tivesse o amor. Que Deus possa nos aperfeiçoar, irmãos, para que cresçamos à sombra daquele que verdadeiramente nos amou. E que esse ministério, porque a ágape significa isso, é uma palavra grega que diz, é o amor de Deus, é um amor imerecido, é um amor incompreensível. Existem maridos que largam suas esposas quando ficam mais velhos, aí procuram uma mulher mais nova. Existem mulheres que largam seus maridos quando esse quebra financeiramente, procura um homem mais rico. Mas Deus não nos abandona. Se estamos feios ou estamos pobres, Ele está conosco, Ele nos ama. Ele te ama, Ele se entregou pela sua vida. Deus não nos julga conforme a aparência, meus irmãos. Ele é o amor em carne. Ele é diferente do homem. O seu amor não se esvai. Tem pessoas que dizem que nos amam, mas quando a gente dá as costas, já começa a falar mal da gente. Jesus não é assim. O amor dele é verdadeiro. O amor dele é puro. O amor dele é sem falsidade. E exatamente porque Ele é assim, é a sua natureza, Ele pode nos ajudar a sermos o seu amor para o mundo. Ao sairmos daqui, a minha oração é que as pessoas, ao nos verem, que elas vejam Jesus. A minha filha, tem gente que fica, parece com a mãe, parece com o pai. Como ela é bonita, eu acho que deve parecer com o pai. Mas a gente fica nesse jogo tentando atribuir uma ou outra característica. E meus irmãos, que olhem para nós, essa característica é do seu Pai. Essa característica é de Jesus. Você amou porque você é da família de Cristo. Que ao fazermos a diferença, possamos levar o amor de Jesus. Que as pessoas, o mundo possa notar. Que aqui só há amor, porque aqui há o Senhor do amor, é o Senhor Jesus. Amém?
Vamos orar, feche os seus olhos. Amado Deus e Pai, Senhor, nos perdoe, porque é verdade, é que a gente tem pensado mais no nosso ego, no nosso orgulho, mais em nós mesmos, Senhor, e não no nosso próximo. Nós não temos amado, pelo contrário, nós temos amado sim, mas o nosso eu, Senhor, temos amado mais a nossa vida, os nossos projetos, os nossos planos, do que quem está à minha direita ou à minha esquerda. Temos considerado mais as nossas vontades próprias do que a de quem está passando fome e necessidade. Senhor, tira toda a vaidade, Espírito Santo, do nosso meio. Tira todo o orgulho, tira todo o amor egoísta, Senhor, da nossa carne. Nos ajude, Senhor, a pensarmos mais no outro do que em nós mesmos, Senhor. Que possamos te adorar em espírito e em verdade. Senhor, que nós não tenhamos indiferença com aqueles que passam necessidade da nossa igreja. Que nós não sejamos, Senhor, indiferentes com os moradores de rua, com os órfãos, com as viúvas, com os idosos, Senhor, que muitos vão passar o seu fim de ano sozinhos, abandonados por suas famílias. Mas, Senhor, que sejamos teu instrumento de amor nesse mundo, levando paz, levando o teu evangelho, levando a tua esperança, levando o teu amor pelos 4 cantos deste país, pelos 4 cantos, Senhor, desta cidade. Que a tua igreja seja conhecida pela forma como ela se ama, pela qual ela ama o perdido, ela ama o pecador. Senhor, nos usa, Senhor. A gente pensa só em placas, a gente pensa só em aparecer, em fama, enquanto há pessoas do nosso lado dormindo num pedaço de papelão. Tem pessoas, Senhor, que estão passando fome, mas a gente pensa mais no nosso rodízio de pizza, no nosso churrasco, do que naquele que não tem nada para oferecer aos seus filhos. Senhor, aviva, Senhor. Espírito Santo, nos sacode nessa noite, para tirarmos os olhos do nosso umbigo, Senhor, para amarmos como o Senhor nos amou, um amor que se entrega, um amor que se sacrifica, que não procura se promover, mas procura servir, procura agradar, procura socorrer, procura ajudar. Oh, Senhor, nós precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti, Senhor. Nos ensina a amar. Nos ensina, Senhor, a nos sacrificar, nos autonegar, Senhor, para levar a Tua esperança. Senhor, quantas igrejas não existem nesse Brasil, mas quantas, Senhor, tem medo de entrar numa Cracolândia? Quantas, Senhor, tem medo de ministrar a uma prostituta? Quantas, Senhor, ignoram os moradores de rua? Senhor, nos ajude. Senhor, aviva-nos, Espírito Santo, para uma igreja, Senhor, sem vaidade, para ser uma igreja cheia de Ti, cheia dos dons, sim, mas os dons são para o serviço, para Te servir, para chegarmos com autoridade e poder e ministrar, Senhor, nas bocas de fumo, nas comunidades, Senhor, entre os quilombos, as comunidades ciganas. Oh, Senhor, nos ajude a levarmos o Teu Evangelho. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Que sejamos generosos uns com os outros e até mesmo com os de fora, Senhor. Oh, meu Deus, tira toda a indiferença do nosso meio, mas que possamos ter um olhar atento, que possamos ser sensíveis ao Teu mover, Espírito Santo, e sensíveis às necessidades do nosso próximo,
sensíveis à necessidade da nossa rua, às necessidades, Senhor, do nosso bairro, e a enxergar oportunidades para ministrarmos a Tua palavra, a sermos as respostas de oração para o nosso povo. Senhor, usa a Tua igreja, desperta a Tua igreja, Espírito Santo, tira todo o comodismo do nosso meio, mas nos ajude a arregaçar as mangas e a trabalhar, porque não é para mim, não é para nós, não é para o bispo, é para a Tua glória, é para que o Teu Santo Filho seja engrandecido. Senhor, que nem se lembrem do nosso nome, que nem se lembrem do nosso ministério, mas que lembrem, Jesus passou neste lugar. Aleluia, Senhor. Senhor, nós queremos ser usados por Ti. Renova-nos, Senhor, na Tua presença. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Yuri, quero entregar uma lembrança em nome do projeto, te agradeço. Mais um ano, né? Ano passado, quem sabe no próximo, né? A gente vai estar. O irmão te chama o Tião para fazer uma oração pela sua vida, que muito mais que a lembrança é a oração, né? Amados, hoje o pastor Yuri se deslocou lá da sua congregação, vai estar junto conosco, a sua família, abrindo mão daquele momento importante de estar junto com a sua família, na sua congregação, para estar aqui. Isso só por amor, não é? Assim como o pastor tem pregado nessa noite. Isso é a ação do amor na vida dele. Por isso, está aqui trazendo essa palavra para nós hoje, nessa noite. Então, eu gostaria que você estendesse suas mãos. Nós vamos estar orando agora pela vida do pastor Yuri. Amado Deus, soberano Pai, Senhor, que nessa noite, ó Deus, onde temos recebido do Senhor, através do pastor Yuri, trazendo para nós uma palavra, nos preenchendo, ó Deus, através da palavra do Senhor, queremos nesse momento, ó Pai, interceder pela vida dele, esse homem, ó Deus, que foi escolhido pelo Senhor, para estar aí, ó Pai, conduzindo rebanhos, para estar ministrando a sua palavra, ó Deus, que o Senhor possa derramar sobre a vida dele das tuas bênçãos, dando a ele, ó Deus, sabedoria, capacitando ele a cada dia, Senhor Deus, para que ele possa prosseguir nessa missão que o Senhor tem colocado diante dele, abençoando e fortalecendo. É que nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos nos colocar de pé, são 9 horas. Vamos terminar o nosso culto, agradecendo a presença de todos, louvando a Deus pelo seu amor e o seu cuidado. Deixa eu olhar aqui os scripts, que está tudo ok, né, Tayane? Opa, que benção. Ô, Jorginho. Obrigado, Jorginho. A gente não pode sair daqui sem deixar pelo pedido de oração. Amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Senhor, nós, antes de nos ausentarmos deste lugar, né, oramos pelos enfermos, pelos pedidos que chegam aqui à frente. Jorginho lembrou, bom que tem gente que lembra, e nós lembramos daqueles que não puderam estar aqui, não tiveram o mesmo privilégio do que o nosso, de se reunir nessa casa, onde aqui adoramos, glorificamos, ouvimos essa palavra, ó Deus, que nos aviva, que nos chama a uma responsabilidade, que nos lembra da importância de sermos propagadores desse amor, de viver esse amor que não acaba. Então o que está acontecendo? Se não me importo mais pelos doentes, se não me importo mais pelos cativos, pelos oprimidos, pelos viciados, pelos encarcerados, está acabando, mas o amor não acaba. Então, Senhor Deus, acenda a chama, renove, restaure, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, para que possamos sempre estar, ó Pai, sendo um instrumento nas suas mãos. E agora estendemos as mãos para isso, para que essas pessoas que não tiveram o mesmo privilégio do que o nosso,
sejam alcançadas pela sua misericórdia e graça. Os nomes que estão no caderno de oração, os pedidos aqui escrito, um pedaço de papel. Às vezes eu fico me perguntando, para que serve um pedaço de papel? Alguém pegou um pedaço de papel e disse: olha, lembra de mim, ore por mim. E agora esse papel passa a ser uma oportunidade para que essa pessoa tenha ali o poder do Senhor intervindo, agindo, curando, libertando, restaurando, salvando. Oh Espírito Santo, salvando. Um filho que se desviava, um marido que queria abandonar o lar, uma esposa que estava a ponto de dar cabo da sua vida, e o Senhor vem e transforma, e salva, e muda, e liberta. Jesus, por muita eficácia tem a oração do justo, e nós somos justificados por Ti, e por isso oramos em Teu nome, que há poder para transformar e libertar e salvar vidas. Receba, Senhor Deus, cada um desses pedidos, pois assim entregamos nas Suas mãos. Pai, muito obrigado por essa noite, noite de celebração, de louvor, mas noite de chamado à responsabilidade. Que saiamos daqui pensando sobre isso, que eu tenho contribuído, de fato tenho sido um vaso nas mãos do Senhor. Que saiamos daqui com essa responsabilidade de propagar esse amor que não é nosso, nós recebemos. E se de graça recebemos, de graça nós devemos dar. E propagar esse amor e anunciar aquele que de fato faz uma diferença e transforma a vida do homem, que é Jesus. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração. Leva-nos em paz agora debaixo das Suas santas e poderosas mãos. Que possamos chegar em nossos lares bem protegidos. Temos um restante de noite abençoado e uma semana produtiva, pensando naquilo que ouvimos e colocando em prática, porque tão importante quanto dar atenção e ouvir é colocar em prática a palavra que nós recebemos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos. Amém e amém. Tenha uma boa noite, vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.